O Memphis Depay é um gênio perto da área, não fora da área. Vai falar o quê, cara? O Ramon Dias, ele conseguiu errar de novo. Ele conseguiu chamar o Racing para o jogo. Ele errou mais uma vez. Isso existe uma pressão dos diretores do Corinthians para trazer outro treinador. Essa informação não é opinião. E aí agora eu fico em cima do muro. Será que realmente eles estão errados? Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas, tá fiel? Devo lembrar vocês que minha voz ainda continua ruim, melhorou um pouquinho, mas ainda continua bastante ruim. Quero agradecer as mensagens de apoio aí, falando pro corintianeiro melhorar, tá? Então, fiel, muito obrigado por tudo e vamos aqui continuar com as informações do nosso Corinthians, tá? Fiel, peço humildemente, só se eu merecer. Se eu não merecer, por favor, não precisam dar o like. Se eu merecer, deem o seu like, que é importante para que essa plataforma ela espalhe o nosso vídeo para mais corintianos, combinado? E não se esqueçam de se inscrever também. Já passamos dos 32 mil inscritos e estamos crescendo aí cada dia mais, certo, fiel? Vou falar devagarzinho por conta da minha voz que sumiu mesmo, tá, fiel? Peguei uma virose bastante ruim aí. Mas vamos lá, vamos falar do nosso timão, que é o que interessa. O Corinthians ontem, fiel, tinha tudo para, cara, ir para a Argentina classificado. Na minha opinião, o Corinthians, eu até dei o resultado para vocês aí nos comentários, para quem gosta de engajar aí, o Corinthians ganharia de 3-0, porque o Racing, ele não é um bicho um bicho papão. A folha salarial perto do Racing é totalmente obsoleta. O Corinthians, ele no papel futebolístico, ele é bem melhor do que o próprio Racing. Então, cara, o Corinthians tinha tudo para fazer uma grande partida. E o Corinthians não começa mal, apesar do primeiro gol que foi falha. Fiel, o Kaká errou, mas não podemos frisar que o Hugo Souza também errou. Ai, corintianeiro, mas ele não esperava que o Kaká iria desviar a bola. Mas o goleiro, ele tem que jogar prevenindo situações. Ele não pode ficar adiantado do jeito que ele ficou, achando que os zagueiros do Corinthians não vão errar, tá? O André Ramalho pode errar, o Kaká pode errar. Então foi o que aconteceu. O Kaká errou e o cara encobriu ele porque ele estava totalmente adiantado. Então foi um erro duplo. Fica dentro do gol que o Corinthians não toma o gol. Primeira questão do jogo, desatenção total da parte do Kaká e da parte do Hugo Souza, tá, fiel? Então tem que começar a prestar atenção, tá, senhor Hugo Souza? Porque o senhor, quando some no jogo, o senhor decide sumir. E esses erros bobos não podem se tornarem padrão, tá? Você é um grande goleiro, você começou bem. Quando você acerta, cara, e você começou bem demais, eu sempre elogiei você aqui, mas quando erra, a gente vai pontuar até para ter um melhor esclarecimento diante do nosso torcedor, tá, fiel? Então o Corinthians toma 1-0 muito cedo. Cara, eu fiquei totalmente tranquilo. Peguei e falei, cara, o Corinthians vai ganhar a partida, independente do gol. Cara, e o Memphis Depay, ele faz algo que a gente, vamos dizer assim, toda vez que ele tá com a bola perto da área, a gente espera algo diferente, porque ele tem aquele driblinho de salão, ele carrega a bola perto do pé. Ele é um cara muito experiente, um cara muito inteligente, ele coloca o Yuri Alberto praticamente na cara do gol, em uma jogada perfeita, que ele puxa 3 marcadores e rola pro Yuri Alberto. O Yuri Alberto vai lá e consegue encobrir o goleiro e empatar a partida. Depois o Yuri Alberto fez outro golaço. Por isso que eu falei para vocês da importância do Yuri Alberto e o tanto que ele cresceu futebolisticamente jogando pelas pontas. E aí, contra o Flamengo, ele coloca o Yuri Alberto centralizado. Olha o quanto o Ramon Dias, cara, às vezes ele vaneia nos seus pensamentos. Como que um cara que tá matando a pau, fez 2 gols ontem jogando pela extremidade do campo, você vai lá e pega e coloca o cara de centroavante contra o Flamengo. Você tirou ele da posição que tá matando a pau. Então foi já erros que o Ramon Dias está cometendo, não só nesse jogo, mas para trás, galera. Então para vocês que defendem o Ramon Dias, eu acho óbvio, e eu defendo a permanência do Ramon Dias até o final da Sul-Americana, até o final do Campeonato Brasileiro. Até terminar o ano, mas eu não defendo aqui jamais o Ramon Dias para 2025. Porque eu quero um treinador de um calibre maior, o Corinthians merece um treinador
de um calibre alto. O Corinthians merece um treinador experiente, um treinador que faça diferença. Assim como tem jogadores que fazem diferença. Vocês sabiam que tem treinadores que fazem a diferença? Vocês sabiam que tem treinadores que ganham jogo? Que é como se fosse um jogador. Às vezes o treinador mata outro time estrategicamente, taticamente, cara. E o Ramon Dias, ele começou muito bem, mas está começando a desejar. Ele errou contra o São Paulo. Olha o tanto de jogos seguidos. Errou contra o São Paulo. Tá, fiel? Errou muito feio contra o São Paulo. Errou totalmente contra o Inter. Errou contra o Flamengo no primeiro jogo. Errou contra o Flamengo no segundo jogo, em que o Corinthians fica com a mais o tempo todo e o Corinthians não consegue agredir. Acertou contra o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense também tá mal das pernas pra caramba. E erra totalmente contra o Racing jogando em casa. Então são muitas partidas seguidas de erros. Ah, ele errou uma, beleza, errou duas, beleza, é ser humano. Eu erro, você erra. Tem vídeo meu aqui que fica horrível. Fica mesmo. Eu sou humilde o suficiente para falar, tá? E, cara, todos nós aqui erramos. Às vezes eu vou falar uma informação porque eu faço vídeo sem roteiro, de forma natural. A informação chega, eu venho aqui e passo. Não tem nada escrito aqui. Então, às vezes eu erro também. Às vezes uma pessoa faz um comentário que passa além da situação do normal, um comentário bastante crítico, às vezes ofende, e a gente tenta levar, porque sou uma pessoa pública, essas coisas acontecem. Todos nós erramos, o ser humano é um erro, tá, fiel? O ser humano, ele erra constantemente. O Ramon Dias, ele vai errar, mas tem que ser dentro do tolerável. E o Ramon Dias já comete vários jogos seguidos errando. Então, quando ele coloca o Romero e deixa de colocar o Alex Santana, que entrou bem, quando ele coloca o Romero, ele entrega o jogo para o Racing. E fala, Racing, vai lá e empata. Porque, cara, como você coloca o Romero, o Corinthians ficou com 3 meio-campistas e o Racing ficou com 5. 5 no meio-campo. O Racing começou a tomar conta totalmente do meio-campo do Corinthians. Eu entendo esse pensamento, contra o Flamengo, cara, eu fui criticado que eu não ataquei jogando dentro de casa, agora eu vou colocar o Romero e atacar. Cara, você perdeu totalmente o meio-campo. E quando você coloca o Romero, você só não perde o meio-campo, como você acaba com o Memphis no ataque. Porque você colocou o Romero no lugar do Memphis e abriu o Memphis para a ponta, um jogador de 30 anos de idade, que já estava cansado. Você coloca ele lá na ponta isolado, o cara é inteligente de frente pro gol. E o Rodrigo Galo, olha os seus erros, Ramon Dias. E o Rodrigo Galo totalmente cansado. O Rodrigo Galo está desgastado. Jogando várias partidas seguidas, porque ele é uma das nossas principais contratações. Inclusive estava apagado nas últimas partidas. Mas você coloca, você deixa o Rodrigo Galo não jogando absolutamente nada. O cara totalmente cansado. E você coloca o Igor Coronado longe do gol de novo. O Igor Coronado joga na posição do Rodrigo Galo, de frente para o gol. Você demorou a mexer demais para colocar o Igor Coronado. Você demorou muito para colocar o Igor Coronado no jogo. Então, cara, você deveria ter entrado com o Igor Coronado como titular. Aí tem razão do cara ficar puto. Tem razão do cara cobrar. Tem razão do cara se sentir injusto. Porque o cara tá jogando bem. O cara matou a pau nos últimos jogos. Aí você coloca o cara em momentos finais, fala, vai lá, se vira, faz alguma coisa. Não, o Igor Coronado tinha que entrar jogando, Rodrigo Galo tinha que começar no banco, ou ter entrado já com o Igor Coronado no lugar do Galo, já na hora que acabou o primeiro tempo. Então você errou sim, mais uma vez você errou. Então já são vários jogos seguidos que o senhor Ramon Dias e o senhor Emiliano Dias estão errando na sua forma de pensar futebol. E isso está prejudicando o Corinthians, tá? Então, fiel, fazendo essa análise do jogo aqui com vocês, cara, eu acho normal vocês defenderem o Ramon Dias, podem continuar. Eu acho que ele chegou, tem uma boa expressão, tem números bons no Corinthians, diferente de Antônio Oliveira, diferente de Mano Menezes, de Luxemburgo, Deus me livre, tá? É um treinador que chegou com uma ideia nova e começou a ajudar o Corinthians, mas está errando muito em jogos super importantes do Corinthians. Contra o Inter, por exemplo, cara, a gente teria que ter saído com 3 pontos. Ele tira todo mundo, coloca um monte de zagueiro, volante e chama o Inter pro jogo. Contra o Racing, ele deixa o meio de campo, o Corinthians já estava perdendo o meio de campo. Ele tirou mais um meia
Depois que o Martins, ele ficou sem mais um meio e pôs um atacante. Aí o Corinthians ficou com 3 no meio e o Racing com 5. O Corinthians sendo totalmente dominado. Eu penso assim, cara, a gente, eu, você que está aí, a gente não ganha um baita salário de treinador e a gente consegue enxergar isso. Como que ele não? Então é estranho esses devaneios. É estranho essa forma de pensar futebol. É estranho você querer inventar para chamar atenção. Porque olha, o cara foi tão inteligente que ele fez isso e ganhou o jogo. Não, faz o arroz com feijão, faz o beabá, faz o simples. Você tem mais elenco para ganhar do Racing dentro de casa. Você tinha tudo para ir para a Argentina com 2 a 3 gols de diferença. Agora vocês acham que jogar com um time catimbeiro igual ao time argentino lá na Argentina agora é fácil? Não é fácil. A gente não vai chegar lá e... Até porque o Corinthians, futebolisticamente também, não é um time top. O Corinthians está brigando na zona de rebaixamento. Não é um time top. A gente tem nossas limitações, tá? Chegou bastante contratação. No papel é um time maravilhoso. No Brasil, é o segundo maior salário do Brasil. Se eu não me engano, terceiro. Se eu não me engano, atrás de Botafogo e Flamengo. É a terceira maior folha salarial do Brasil. Então, cara, é um time caro. É um time que você tinha tudo para conquistar. Você tinha tudo para conseguir, com certeza, ter saído com um resultado positivo. Cara, mas na hora que você isola o Memphis na ponta, o tanto de bola que o Memphis estava jogando, a criatividade dele e a idade e a perna dele permite jogar de frente pro gol, onde ele começou jogando com o Yuri Alberto e Memphis Depay. Ali no ataque, os dois aqui, ó, perto da área. Não você isolar o cara. Que lá é jogador para Bruno Henrique, era jogador para Gustavo Mosquito, ruim também, que dói Gustavo Mosquito, é jogador de ponta, é para Thales Magno, é jogador que tem uma saúde física diferente, jogador que tem explosão, jogador que tem velocidade, não o Memphis Depay com 30 anos de idade, sendo que o cara tava matando a pau de frente para a área. Então, cara, são erros que vai deixando a gente chateado. E eu entendo você. Defendeu o Ramon Dias, totalmente compreensível, os números dele são bons, só que informação que eu tenho é que Fiel, não precisa nem de informação, tá? Esses tipos de devaneios, já existem diretores que querem a cabeça do Ramon Dias. Já existem diretores que há uma pressão para o Corinthians contratar o Tite, ou um técnico livre no mercado, tá? Que seja bom. A minha preferência seria o Cuca, acima do Tite. Mas o que eu trouxe para vocês, não se enganem, é informação, não é opinião, que a prioridade, o plano A seria o Tite. Isso é informação, não é eu que eu quero, amigo. É informação. O Tite seria a escolha do Augusto Melo, tá? Mas a gente teria a opção do Cuca, que para mim seria a melhor opção. Tem outras opções também. Mas o Corinthians, cara, ele realmente, nesses últimos jogos, tem errado muito o Ramon Dias com ele. E a pressão aumenta, tá? Porque você vai acumulando resultados negativos em fases importantes da competição, como Sul-Americana, como Brasileira, acumulando os erros, essa pressão aumenta até ela se tornar insustentável e o Ramon Dias vir a cair, tá, fiel? Então, mesmo que a informação seja que ele não vai cair, Ramon Dias não vai cair até o final do ano, pode ser que o próprio Augusto Melo não aguente a pressão, do tanto que pode ficar insustentável a situação do Ramon Dias se ele continuar errando desse jeito. Então, fiel, dá para ir lá ganhar do Cuiabá fora de casa. O Cuiabá é um time limitadíssimo. A gente vai jogar dentro de casa com o Palmeiras. Dá pra gente vencer sim, por que não? Dá pra gente conquistar um ponto jogando dentro de casa, tá? Palmeiras é favorito? É, mas a gente tá jogando dentro de casa. Somos Corinthians e estamos reforçados, tá? O Palmeiras vai enfrentar um outro Corinthians que enfrentou no primeiro turno. Então, dá para conquistar pontos, sair mais dessa zona de rebaixamento, só que o Ramon Dias tem que começar a fazer o beabá. Cara, fiz o beabá contra o Racing, saiu um meio de campo, coloquei outro meio de campo, o Alex Santana, precisa ganhar minutagem, é um meio campo importante. Vou continuar deixando o Memphis jogando onde ele está jogando bem, vou continuar deixando o Yuri Alberto onde ele está jogando bem. Ah, cara, e por ossos do ofício, o Racing foi lá e empatou. Tudo bem, beleza, mas não perca jogo ou não leva um empate tentando dar uma de professor Pardal, que o torcedor realmente vai perdendo a paciência. Certo, fiel? Quero pedir educadamente aqui o meu muito obrigado por vocês presenciar este vídeo aqui. Minha voz já está sumindo, vou guardar a voz para trazer o vídeo da tarde de hoje, tá, fiel? Voltamos com a nossa programação normal
a partir de hoje, tá? Tava em, vamos dizer assim, clima de mudança, muda por uma casa, aí tem que ajeitar a outra lá para poder entregar. Então é realmente uma situação que leva tempo e por isso eu estou gravando apenas um vídeo diário. Mas já voltamos com a nossa programação normal, sendo hoje 6 horas tem mais um vídeo e à noite também. Combinado? Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!